Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando Boa aqui noite. às 18h30 o nosso webcast na área de manufatura aditiva. Esse é um esforço aí que a nossa comunidade, em vários colegas, em vários momentos aí estão divulgando informações. Temos vários nomes na nossa comunidade fazendo esforço grande para a gente poder divulgar mais informações, crescer o nosso conhecimento na área de manufatura aditiva. E nós planejamos esse webcast hoje com o objetivo de falar um pouquinho mais dos desafios da implementação da manufatura aditiva. Hoje, me acompanham aqui meu colega Marcelo Veiga, do Senai de Joinville, Luan Saldanha, um grande nome na área de manufatura aditiva, uma grande voz aqui dentro da nossa comunidade, Guilherme Guimarães, da Eggendauer, também um nome super estudioso da nossa tecnologia, um cara que tem feito grandes esforços para poder difundir e implementar isso na indústria. Eu inicio hoje, primeiramente, dando boa noite a todos os colegas que estão participando aqui. Já temos 22 pessoas na sala, esse número está crescendo. Temos duas colegas aqui nos bastidores nos auxiliando, a senhora Mariana dos Santos, dona Débora Lessa. Estão aqui perguntas que os cavalheiros e as damas fizerem, elas vão passando para a gente. Inicio aqui, prestando aqui o nosso agradecimento e homenagem a todos os professores que estão participando desse nosso webcast. Falo em nome de todo o nosso grupo aqui, nosso profundo agradecimento ao trabalho que vocês fazem para essa comunidade, para que este país só dá certo devido ao esforço de vocês. Então, aqui em nome dos meus colegas, eu agradeço o esforço de vocês, muito honrado e saúdo a presença de vocês aqui hoje, tá? Então, apresentando aqui rapidamente, queria passar a palavra aqui para o colega Marcelo Veiga se apresentar. Na sequência, o Luan Saldanha vai fazer uma apresentação. Guilherme, e aí eu já começo as nossas provocações para que a gente tenha aí uma boa discussão hoje. Marcelo. Perfeito, obrigado, Flávio. Então, eu sou Marcelo Veiga, trabalho no Instituto Senai de Joinville, ali, o Instituto de Processamento a Laser. Hoje eu estou atuando como líder da plataforma de manufatura aditiva, então tudo que envolve manufatura aditiva ali dentro do Senai, eu sou responsável tanto pela parte de DED, deposição direcionada, fusão em leite de pó, conhecido PBF, e hoje a gente também tem a parte de binder jet em areia também, que é outra área de manufatura aditiva, não metálica, né, mas para fabricar moldes para fundição, né, eu estou responsável hoje. Então, hoje eu gerencio todas as atividades, recebo todas as demandas e faço esse desenvolvimento tecnológico com as indústrias. É isso aí, Flávio. Obrigado. Opa. Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente fazer esse bate-papo aí bem interessante numa área que acho que todos nós somos um pouco apaixonados, né, em a manufatura aditiva. Para quem não me conhece, meu nome é Luan Saldanha, eu sou engenheiro mecânico com mestrado em engenharia de sistemas e produtos e já tenho um tempinho aí trabalhando direta e indiretamente, né, com a manufatura aditiva. E aí, até para entregar um pouquinho desse tempo, na minha época a gente chamava de prototipagem rápida, né? E depois evoluiu ali para impressão 3D, manufatura aditiva, mas enfim, algumas experiências aí no setor e com algumas indústrias, né, dos mais diversos setores, desde óleo e gás, automotiva, entre outros. E vai ser um prazer compartilhar um pouco aqui da experiência, falar um pouco dos desafios, né, que a gente encontra quando está ali produzindo peças metálicas a partir dos processos de manufatura aditiva e, enfim, outros temas também que a gente vai abordar. Obrigado pelo convite, Flávio, e toda a equipe aí. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Guilherme Guimarães. Assim como o Luan aí, né? Eu comecei a trabalhar na manufatura aditiva quando era conhecida como prototipagem rápida, né? Então, eu comecei a trabalhar lá em 2016, parte polimérica. Depois passei para a parte de LPBF, né? Manufatura aditiva metálica. No último ano eu venho trabalhando com a parte de binder jet metálico. Então, passei um tempo na Alemanha trabalhando especificamente com esse processo, né? E essencialmente o meu trabalho ele é focado na parte tanto de design quanto de modelagem do processo, né?
Então, tentar entender quais são os desafios em termos de design, quais são os desafios em termos de modelagem, né? Para que a gente consiga alavancar aí essa tecnologia, né? Acho que muito mais que um pesquisador, eu sou principalmente um entusiasta da manufatura aditiva, então é um prazer estar com vocês aí, compartilhando um pouco, né, e falando um pouco sobre manufatura aditiva hoje. Maravilha, gente. Obrigado. Queria começar uma provocação aqui aos cavalheiros, né? Esse é o segundo webcast que nós fazemos. E hoje a ideia é falar um pouquinho dos desafios que nós estamos enfrentando hoje na indústria, o setor automotivo, o setor de óleo e gás. Nós temos aqui alguns representantes do setor automotivo aqui, eu já vi no nosso grupo. A manufatura aditiva, no nome manufatura aditiva e não mais prototipagem rápida, né? Ela tem enfrentado aí diversos desafios para a implementação aqui no Brasil, né? A gente sabe que outros países, principalmente a Ásia, já têm utilizado a manufatura aditiva em larga escala, realmente, né? Porque os próprios engenheiros já pensam em projetos com o conceito de adição de material e não de subtração de material, né? Então a gente percebe que ainda há alguns desafios, principalmente no setor automotivo, no setor aeroespacial, no óleo e gás, né? Queria começar aqui a minha pergunta para o Luan. Como você vê esses desafios, Luan? É possível superá-los em curto prazo, longo prazo? Como é que nós estamos aqui no Brasil? Você que tem aí uma visão ampla de norte a sul do país, né? Como você vê, a gente consegue superar esse desafio da implementação da manufatura aditiva dentro do nosso país? Consegue, com certeza, mas claro que isso eu brinco que é uma jornada, né, Flávio? A gente, claro, não vai conseguir superar da noite para o dia, até porque existem várias etapas, né, desse processo que a gente precisa conhecer um pouco mais, como o Guilherme comentou, né? Inicia lá desde o design da peça, e como você comentou também, não é basicamente a gente pegar uma peça que é fabricada já por um processo tradicional, como usinagem, fundição, e usar a manufatura aditiva para fabricar. Não, a gente tem que fazer todo um planejamento, todo um design, que a equipe da Gerdau, inclusive, faz, né, para que a gente possa ter os benefícios que realmente a manufatura aditiva ela nos propõe. Mas se a gente pensar no histórico, pessoal, diversos desafios que tinham 5, 10 anos atrás, a gente já superou, né? Então, quando a gente falava antigamente de manufatura aditiva de metal, era algo que parecia extremamente distante, impossível, e como é que vai ser feito. Mas a gente começou ali, principalmente, né, com material polimérico, que tinham, entre aspas, uma facilidade um pouco maior para a gente trabalhar, foi entendendo os processos, o pré-processamento, o processamento, né, a fabricação em si, o pós-processamento, e aí a gente evolui ali para a parte da manufatura aditiva metálica, entendendo também todas essas etapas e entendendo, claro, quais são os principais gargalos. E aí eu queria compartilhar aqui rapidinho com vocês um slide que eu achei bem interessante, que eu vi recentemente, um gráfico, né? Que traz um pouco dessa questão desses desafios, porque os desafios eles vão estar bem atrelados ali, principalmente aos custos, né, que vão estar envolvidos. Então, claro, você vai ter que avaliar quais são os custos necessários, quais são os benefícios que a manufatura aditiva vai te trazer, mas também se ela trouxer muitos benefícios e o custo for inviável, claro que as empresas não vão adotar. Mas aí a gente percebe que isso ele vai com o tempo reduzindo, né? Então, quando a gente pensa lá em 2015 ou antes, né, e a gente pensa um custo por peça para fabricação, e aí nesse caso aqui, esse gráfico, né, que eles apresentam, é pensando na manufatura aditiva, usando alumínio em fusão em leito de pó, a gente tínhamos custos elevadíssimos para fabricar peças, né? E isso, claro, vai reduzindo com o tempo, com os anos, porque a gente tem uma maior demanda de equipamentos a serem comercializados e as empresas adquirirem, e aí os custos dos equipamentos eles vão sendo reduzidos. Um segundo desafio depois dos equipamentos o custo dos equipamentos, é o custo da matéria-prima, então isso também ele vem reduzindo com o tempo, e aí, claro, vão chegando a valores ali que são bem menores do que a gente tinha inicialmente, né? E que viabilizam de uma forma extraordinária o uso da manufatura aditiva em diversas aplicações no setor
automotivo, no setor aeroespacial, no setor de óleo e gás, diversos outros setores, principalmente quando a gente fala de manufatura aditiva metálica. Então, acho que são 3 pontos os principais desafios que a gente tem hoje, né, para superar no Brasil e no mundo também, mas no Brasil a gente tem algumas características específicas. Primeira, a questão dos materiais, né? Então, reduzir os custos ali dos materiais, porque em alguns momentos ainda são muito elevados, mas a partir do desenvolvimento de fornecedores nacionais ou de parcerias internacionais também, que a gente consiga fazer esse tipo de redução, né? Desses custos de materiais. O segundo está muito relacionado com a questão ali de padronização e qualificação das peças, né? Então, principalmente para algumas indústrias que têm normas bem específicas, né, para trabalhar, a gente precisa e vem desenvolvendo isso. No Brasil vem evoluindo bastante, e com certeza vocês acompanham, né, Marcelo, Flávio, Guilherme, essas questões. E isso ajuda, né, inclusive, a verificação da qualidade posterior. Então, o Flávio com equipamentos de metrologia, né, que ele trabalha e tem um know-how muito grande, vai auxiliar nesse processo, e aí garantindo ali a qualidade, a padronização daquelas peças, e garantindo principalmente a confiabilidade para as indústrias utilizarem aquela tecnologia e garantir que realmente aquela peça ela vai trazer todos os benefícios necessários. E, por fim, tem essa questão do design das peças, né? A gente conseguir realmente pensar no processo, estabelecer um processo que a gente consiga pensar na peça para a manufatura aditiva, para que a gente possa passar por todas as etapas do processo da melhor forma possível, tá? E aí esse gráfico, como eu estava comentando, ele é bem interessante porque ele mostra, né, essa redução desses custos, né? E aí em 2025 a gente tem uma expectativa de um valor como esse daqui, e claro, daqui a 5, 10 anos esses custos vão reduzindo cada vez mais. Então, a gente vê que sim, existem desafios, mas sim existem soluções viáveis para a gente executar e para que cada vez mais a manufatura aditiva metálica ela possa ser inserida nas empresas. Tá no mudo, Flávio, seu áudio. Quem tem amigo não fica sem microfone, né? Eu vou pegar o gancho aí do Você seu estava falando do comentário. gráfico, não foi? Falando do seu gráfico, vou pegar o gancho e passar para o Marcelo aí uma provocação. No Senai, em Joinville, bom, eu instalei a primeira máquina da Stratasys no Senai de Joinville em 2008, se eu não me engano, né? O Senai ele já tem uma tradição, ele viu toda essa pastagem das mudanças de prototipagem rápida para manufatura aditiva, etc. Eu queria, Marcelo, você aí dentro, como é que vocês dentro do Senai hoje estão vendo essa transformação dentro da sua região? Você tem grandes players, você tem aí vocês assistem uma VEG, vocês assistem uma BMW, são todos clientes de vocês. Como é que essas indústrias de alto valor agregado nos seus produtos hoje estão fazendo essa transição? Como é que vocês estão acompanhando isso aí? Então, Flávio, assim como o Luan mostrou, né, não tem jeito, assim, é o tempo que vai definir, né, que vai reduzir os custos do processo de manufatura aditiva. A gente sabe que o laser, apesar do laser não ser tão novo, é uma tecnologia bem nova, né, e comparado com os outros processos, a gente vai comparar com fundição há quanto tempo o ser humano já não mexe, já não trabalha, já não domina a fundição. Então, assim, o laser, cara, é uma criança perto disso, né, um bebê. Então não tem como assim a gente falar, vamos bater custo disso, cara, não é bem por aí assim. Por isso que a gente fala, né, prototipagem rápida, ainda vem agregado muito esse valor assim, né, de prototipagem rápida. A gente pretende abrir, né, a manufatura aditiva assim para a produção seriada, que é mostrar assim que é possível fabricar várias peças por manufatura aditiva. Mas, assim, não são todos os casos que vão dar certo, né? A gente tem que analisar as peças, como o Luan já falou assim, ó, a gente tem que ver desde a concepção do produto, projeto, a gente tem que já trabalhar nesse componente para que ele seja viável para ser fabricado por manufatura aditiva, porque não tem jeito. A tecnologia hoje é um pouco mais cara, né? Quem está disposto a pagar isso, está disposto a pagar um preço maior. Então, hoje, como as empresas têm trabalhado com a gente, né? Hoje as empresas têm dois pontos muito fortes, assim, que carregam, né, a manufatura aditiva com a gente, assim, que faz o nosso ganha-pão ali, né, que é o nosso instituto trabalha, né, unicamente desenvolvendo projetos, fabricando peças
para essas grandes indústrias, né? Então, como é que a gente leva, né? Ganha nosso salário final do ano ali, né? Como é que a gente resolve isso? Então, são dois pontos muito fortes. Um, a gente trabalha, né, com as fontes de fomento. Fontes de fomento aqui nacional, tipo assim, são imprescindíveis para a gente. 90% dos projetos são fechados com fontes de fomento, se é Fundep, Embrapi e tal, eles ajudam muito a gente. Então, as empresas entram com o investimento delas para desenvolver esses processos, desenvolver novos projetos, fabricar as peças para eles, né, fazer a impressão das peças. Então, isso ajuda muito. E o outro ponto, a gente vê que é um ponto que vai começar a abrir mais nas indústrias, que é onde a gente vê, mas assim, uma urgência de reduzir o lucro cessante, assim, né? Assim, onde a gente vê assim que as peças são extremamente importantes, de extrema responsabilidade, assim, por mais que estejam disponíveis no mercado a um preço mais baixo, às vezes o lead time dessa peça é muito grande, né? São vários fatores que se complementam para que a manufatura aditiva faça sentido nessa hora. Então, assim, eu não trouxe imagens aqui, né? Mas gostaria de ter elas aqui para mostrar. Mas, assim, nós fizemos um trabalho que é o ponto mais crítico, assim, foi uma grande, né, mostra, assim, do poder da manufatura aditiva aqui no Senai, quando a gente fez um difusor, era uma peça, assim, proporções de complexidade, não muitas, assim, né? Mas o lead time dessa peça para a Petrobras, para eles colocarem em funcionamento na plataforma, era muito grande, era mais de 6 meses. E num acordo de parceria que a gente tem com a Petro, ali a gente conseguiu fazer toda a engenharia reversa, eles mandaram, né, o resto da peça que tinha, né, que ela já tinha falhado. O sistema principal de geração de energia de uma plataforma tinha falhado e ela já estava no sistema redundante de geração de energia. Se esse sistema falhasse, ele iria parar completamente essa plataforma, e uma plataforma sem extrair, né, fazer a extração do petróleo por dia é algumas milhares de dezenas milhares não, né, milhões de dezenas de reais por dia, né? Então, isso foi uma virada de chave muito grande para a gente. A gente fez toda a engenharia reversa, entregou essa peça ali em uma semana e estava em aplicação, conseguiram reativar o sistema principal de geração de energia. E essa plataforma aí conseguiu voltar à sua atividade principal. Então, assim, são pontos onde a gente tem o lucro cessante, onde a gente tem muito incentivo, né? O governo faz um papel muito importante aqui, né? As fontes de fomento para ajudar as empresas a, no início, já trazer essa tecnologia, porque, assim, uma hora as empresas têm que absorver essa tecnologia, né? Então, quem tem contato antes, né, consegue se dispor a ter esse contato antes, vai sair na frente com certeza, vai criar esse know-how, porque precisa de muitos pontos para você criar esse know-how dentro da empresa, para que lá na frente você desfrute desses requisitos, né? Então, eu vejo que são esses pontos principais ali que hoje auxiliam muito o Senai, né, para fazer é, essa venda assim, né, de manufatura aditiva, né, trazer os clientes, né, conseguir ajudar eles, né, nos processos que eles precisam. Guilherme, você quer dar uma contribuição aí? Eu acho que você tocou num ponto interessante, né? Que a gente sempre fala de manufatura aditiva como fabricação de peças, né? E esse caso aí da Petrobras, né? Ele traz um ponto interessante que a manufatura aditiva ela também funciona como uma ferramenta de reparo, né? Então a gente chegou a trabalhar junto aí com reparo de moldes, né? Um projeto aí que terminou ano passado, né? E é uma outra vertente, mas é uma vertente muito importante para a indústria também, né? A parte de você aumentar a vida útil de componentes com a inserção da manufatura aditiva, né? Então, reparos, você pode adicionar geometrias nos componentes que você já tem, né? Então, eu acho que, sim, a manufatura aditiva, ela tem um amplo espectro de aplicações e de soluções para a indústria, né? Então, eu acho que esse é o papel fundamental também desse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui hoje, né?
Porque eu acho que o que é mais divulgado é sempre a fabricação de peças, né? E reparos, caracterizações, funcionalizações de superfície, né? Que também entram no espectro de manufatura aditiva, são aí fontes de competitividade para o setor industrial, né? Uma forma de alavancar a competitividade. Eu acho que é um ponto bem interessante que você tocou. A gente, parte dos desafios que a gente vem discutindo, né? Manutenção, peças de reposição, as peças de manufatura aditiva não possuem a mesma robustez de uma peça usinada, etc., né? Mas isso depende da tecnologia utilizada, né, Guilherme? A gente participa de alguns projetos juntos lá no ITA, e depende da tecnologia a ser utilizada, né? Você está voltando da Alemanha, passou lá em Aachen e trouxe uma bagagem muito boa da tecnologia de binder jet, né? Eu queria te provocar um pouquinho, né, de todas as tecnologias que a gente tem conversado, né? O Marcelo na parte do laser, obviamente, com o MPBF. Nós temos aí grandes trabalhos feitos pela Federal de Uberlândia, professor L'Oréal, na área de WAN, né? E o Binderjet, que você fez um grande trabalho lá. Dentro desse desafio de não só fabricação, eu queria que você pudesse dar uma palhinha também, né? O benefício de uma tecnologia, tanto na fabricação quanto na parte de manutenção. Levantou a bola, aí o Marcelo levantou a bola, eu queria que você cortasse aí também nesse sentido. Ok, vou tentar trazer uma palhinha do Binderjet, né? Eu acho que o Marcelo usou um termo ali muito bom, né? Ele está engatinhando, né? Qual que é a grande promessa, né? Que eles estão apostando no Binderjet? Acho que primeiro é interessante falar que, assim, eu visitei vários institutos na Alemanha e eu vi vários institutos apostando nessa tecnologia, né? Eu não vou fazer juízo de valor sobre essa decisão dos alemães, mas é algo que a gente tem que olhar, entender o porquê e ver se adequa ao cenário brasileiro, né? A aposta deles é velocidade de impressão, né? Existe um conceito muito complexo em se dizer que o binder jet ele é mais rápido em produzir, né? Que não é exatamente assim, tá? Se você olha o tempo entre dar o start na máquina e tirar a peça, o LPBF e o binder jet eles têm tempos similares, né? Porque o binder jet tem cura, tem sinterização, é um processo dividido em várias etapas, né? Mas o processo de deposição em si, você deposita uma camada de binder na mesma velocidade que uma impressora normal, dessas que a gente tem DeskJet em casa, deposita uma camada, uma folha, né? E isso é muito atrativo para setores que têm produção em volume, né? E volume é um dos pontos que toca ali no que o Luan mostrou, que é o custo por componente, né? Quanto maior o volume, menor o custo por componente. Então, a Alemanha vem apostando nessa tecnologia de ter um processo de impressão mais rápido possível, fazer bateladas, colocar essa batelada na sinterização, né? O Binderjet ele tem as suas limitações. A principal limitação que eu vejo hoje é o desempenho mecânico, né? Então, ele tem uma propriedade mecânica, uma resistência um pouco menor do que o LPBF, né? A grande vantagem vai ser aí a produtividade, né? Agora, assim, cabe a gente entender como utilizar isso no mercado nacional, né? E também como contornar os desafios que a tecnologia tem, né? Igual eu falei, tem uma sinterização, tem um binder que precisa ser retirado, tem um processo de cura, né? Então, são várias etapas aí que precisam ser estudadas, né? E aí, bom, uma parte dos desafios, como o Luan comentou, é a redução do custo por peça. Quando a gente fala que um binder jet ele tem a previsão de fazer bateladas também, eu devolvo a peteca aqui para o Luan. Mas e o problema da geometria das peças? Será que a gente vai conseguir desenvolver geometrias atrativas, mais eficientes, mais econômicas para ambas as tecnologias, já que binder jet e MPBF têm tempos similares? A pergunta, no fundo, é quem vai pensar? Ele tem que pensar, Luan, na tecnologia que a empresa dele tem para fabricar uma peça, ou ele pode pensar numa geometria que, independente
do investimento que a empresa faça no futuro, aquele desenho vai ser compatível com qualquer tecnologia? Acho que é só uma pergunta, porque, como o Marcelo comentou, que grandes fontes de fomento como a Embrapi, as empresas hoje, e o Luan tem bastante experiência com a Embrapi também, as empresas hoje elas estão colocando projetos de parceria com a Embrapi justamente para poder fazer esse investimento em novas tecnologias. Então, basicamente, os engenheiros que estão pensando hoje não sabem qual que é a máquina, a tecnologia que vai ter dentro da planta daqui 2, 3 anos. Como é que fica a cabeça do projeto agora, hein, Luan? Esse ponto é bem importante, Flávio, e por isso é que é bem crucial quando a gente fala em pensar no design para a manufatura aditiva, né? Porque são algumas variáveis que, na verdade, precisam ser pensadas, né? Quando você está pensando em utilizar a manufatura aditiva para a fabricação da sua peça com os requisitos que você deseja, né? Primeiro, claro, entra os requisitos que a peça precisa ter, né? Qual é que vai ser a sua aplicação, qual é a sua criticidade, como o Marcelo comentou, uma peça para uma indústria de óleo e gás, ela vai ter determinados requisitos, né, técnicos, requisitos de engenharia para aguentar determinadas pressões, temperaturas e onde ela vai ser instalada também, que é uma das variáveis que precisa ser pensada. Só que a gente precisa pensar no contexto como um todo, né? Então, existem esses requisitos, claro, mas existe, como você falou, quais são as tecnologias que eu vou ter disponível para isso, né? E o que cada uma dessas tecnologias vai me proporcionar na hora de eu fabricar a minha peça. Então, determinadas tecnologias elas não vão permitir alguns requisitos que sua peça exige, por exemplo, no final da fabricação. Ou aquela tecnologia ela não permite o uso de um material específico que eu vou precisar para a minha aplicação. Se eu falar, por exemplo, setor alimentício, que tem as restrições de uso de material, tem a restrição de superfície, né, que pode estar em contato ou não com o alimento, etc. Então, são algumas variáveis e por isso que a gente não pode, né, nem negligenciar o design para a manufatura aditiva, né? Por isso que a gente precisa, inclusive, fazer esse esforço dentro do ecossistema, né, para que os profissionais eles se capacitem também. Um profissional que faz um curso técnico e mecânico, ou que vai fazer um curso de engenharia mecânica, que vê processos de fabricação, normalmente, né, que seja incluído o processo de fabricação, manufatura aditiva ali, para que ele tenha esse conhecimento e que realmente ele consiga definir, né? Beleza, qual o processo de fabricação será? Dentro desse processo, quais são as tecnologias que eu posso utilizar? Dentro dessas tecnologias, quais são os requisitos? Quais são os materiais? Quais são as características que ela pode me proporcionar? E aí, até fazendo um gancho com o que o Marcelo trouxe, às vezes algumas pessoas comentam, né, que a manufatura aditiva vai substituir todas as outras tecnologias de fabricação. Não, não vai. Elas vão coexistir. E aí, trazendo o que o Guilherme comentou, né, a questão de reparos. Em geral, quando a gente faz os reparos, né, utilizando ali manufatura aditiva, depois a gente tem que usar um outro processo de fabricação, geralmente uma usinagem, para finalizar a peça, né, quando vai ser para ser posteriormente utilizada, né? Ou vice-versa. Então, você tem uma peça lá e você vai usar um DED para adicionar o material, mas depois você vai ter que fazer uma usinagem para finalizar ali o formato, etc. Então, são algumas variáveis, Flávio, e aí por isso que eu comento que é muito importante essa capacitação, né? E essa percepção das pessoas que, primeiro, manufatura aditiva não é só a gente ir lá na impressora, né, e apertar o botão, que muito tempo eu acho que acabou se associando a isso, né? E claro, tentando fazer uma associação fácil com uma impressora 2D, que geralmente você vai ali e imprime, e que na verdade também não é tão assim, né? Porque você precisa preparar o documento, você precisa gerar o arquivo do documento que vai ser enviado para a impressora, precisa alimentar com papel, etc. Então, por isso que é importante a capacitação e compreender todo esse fluxo, né? Para realmente a gente entender que existem diversas etapas e etapas críticas de definições de requisitos para que a gente possa, ao final, fabricar a peça com a qualidade que a gente deseja. Pô, maravilha. O Marcelo tem uma pergunta, um gancho dessa daí do Luan, Marcelo? É que eu acho muito engraçado isso, assim, que
causos do dia a dia, né? Que você fala assim, compara com uma impressora 3D, né? Já me perguntaram já, tipo assim, ó, eu fui usar minha garrafa de exemplo, assim, garrafa d'água, daqui é metálico e aqui é plástico. O cara assim, mas como é que a tua máquina vai saber que ele vai parar de imprimir metal para começar a imprimir plástico aqui? Eu falei, cara, como é que eu vou explicar para esse cara que não funciona bem assim as coisas, né? Tipo assim, a máquina de manufatura aditiva, ela vai usar um metal, né? E não é todo metal que dá para pôr lá, né? Então, às vezes a gente fala nesse conceito né, das tecnologias e a importância do design para manufatura aditiva, que assim, não tem uma resposta pronta, não é uma resposta fácil, assim, né? É alguma coisa assim, cara, que tem que ser estudado muito, tipo, é uma é um leque que está se abrindo agora, como eu falei, né? É um bebê ainda, todo mundo ainda tem que absorver isso, assim, é uma questão cultural, acredito que com o tempo a gente vai adicionando esse processo fabril, né, dentro das indústrias, até dentro de casa hoje em dia tem umas facilidades, né? Se as impressoras de polímero já tem essa facilidade de estar dentro de casa, eu acredito que até as metálicas um dia a gente consiga fazer uma outra coisinha. Posso que Elon Musk vai ficar bem feliz de levar elas lá para a Lua, lá para Marte, para fabricar algumas coisas lá, mas é um conceito que tem que ser agregado, assim, gerado, e as pessoas têm que começar a entender desde a prototipação, desde, né, da concepção do projeto, aquilo tem que ser pensado naquele processo fabril que é muito diferente dos outros, assim, onde tem material, assim, é desperdício, então você tem que fazer o mais enxuto possível, né, aí cai todos aqueles conceitos de otimização topológica, então daí esses conceitos vão se agregando, vão se aderindo, e é uma coisa que, cara, não tem, às vezes parece um discurso vazio, mas é porque, assim, não tem uma resposta fácil para isso, realmente. O Design for Additive Manufacturing, né? Eu queria jogar na mão do Guilherme aí, que eu sei que ele teve aí bastante experiência justamente nesse ponto, né? Na Europa, principalmente o setor automotivo, nós temos alguns colegas aqui da STAI nos acompanhando, e na Europa, né, Guilherme, a STAI, na área de powertrain, tem discutido bastante, né, o Design for Additive Manufacturing. Deixa eu só fazer, estou olhando aqui as perguntas dos colegas, Jailson, Jonathan, daqui a pouco a gente chega na de vocês, tá? Deixa eu só jogar aqui para o Guilherme aqui, a gente já volta na de vocês aí. Beleza. Sim, o Design for Additive Manufacturing, né, ele é um nome aí bonito, né, para você falar que você vai projetar uma peça pensando na manufatura aditiva, né. O que acontece hoje que a gente vê, né, é que eu vou falar assim, eu tive o treinamento na faculdade de projetar a peça no papel ainda, né, eu acho que eu fui um dos últimos aí a fazer isso, né. Todos vocês aí, eu acho que, sem querer julgar a idade de vocês, mas eu acho que também foi assim, né. E quando a gente faz um design, assim, pensando na cadeia convencional, usinagem, torneamento, fresamento, né, a gente considera ali as limitações dessas técnicas, né. A gente também considera formas de utilizar melhor esses processos, né. Então a gente teve todo aí um desenvolvimento ao longo de anos de como projetar peças para torneamento e para usinagem, né. Então, com a manufatura aditiva, você tem outras limitações, mas a manufatura aditiva também te traz outras possibilidades, né? E o Design for Additive Manufacturing, ele é uma forma de você entender as limitações da manufatura aditiva, na hora que você estiver pensando na sua peça, mas também de você saber explorar o potencial, né, da manufatura aditiva. Então, o que que você não conseguiria fazer que hoje você consegue, né? Não vou me estender muito, mas essencialmente a gente está falando de redução de peso, consolidação de componentes, que também é uma parte muito interessante que toca ali no que o Marcelo falou, que é o custo da peça, né? Às vezes você tem componentes hoje que são estampados e dobrados, então além da etapa de estampar, dobrar, você ainda tem uma etapa de montagem pós-estampagem. Você consegue consolidar isso, às vezes, numa peça única. Então você pode falar, a manufatura aditiva ela é mais cara, mas o valor daquele produto, ele vai aumentar, ou o seu custo para produzir aquela peça diminui, porque você consolidou diversas etapas em uma simples peça, né? Então, o Design for Additive Manufacturing, ele vem para incorporar essas funções, para entender, né, como que você aumenta o valor agregado, como que você aumenta a sua competitividade, né, industrial, utilizando o máximo que a manufatura aditiva pode te oferecer, né?
Acho que a Mariana mandou aí no chat, alguém mandou no chat aí, né? Eu queria pegar um gancho. Eu queria pegar um gancho aqui da pergunta do Jailson. Eu mesmo vou responder ela, né? O Jailson está perguntando agora. Do ponto de vista comercial, seria possível dizer se no ambiente automotivo a impressão 3D seria uma opção para repassar às concessionárias uma forma de faturamento, seja por reposição de peças, optativas extras? Jailson, muito boa essa pergunta, porque ele está linkado com a questão do Design for Additive Manufacturing. Eu vou te dar uma experiência. Sim. Em 2007, eu tive em uma conferência de vendas na Stratus, lá em Napa Valley, e tive a oportunidade de ver uma palestra do Terry Wooler. E naquela época, em 2007, ele já comentava, no futuro, as próprias concessionárias vão ter o seu estoque de peças físico muito reduzidos, porque as próprias indústrias automotivas já vão pensar em peças desenvolvidas para a manufatura aditiva, onde a concessionária terá suas tecnologias de impressão 3D e serão impressas sob demanda as peças de cada carro. Porém, isso só vai acontecer quando as empresas automotivas já pensarem nessa questão do Design for Additive Manufacturing. Isso foi em 2007 que ele falou. Hoje, 2025, no Brasil ainda não. Mas eu tive em Hangzhou ano passado e um colega da E+, ele comentou que parte das peças do carro dele já são feitas em manufatura aditiva e na concessionária, eu não lembro qual era a marca, na concessionária eles já imprimiam as peças. Então, nós vamos chegar, né? Então, essa pergunta aqui do Gerson, muito boa e já tinha. Tem aqui também a pergunta interessante do Erickson, com relação ao sigilo e know-how. Erickson, realmente, sigilo e know-how, segredo industrial, são... Na verdade, esse é um desafio desde de técnicas antigas, né? A manufatura aditiva hoje, com a popularização, a nível global, né? Com a popularização de você ter empresas especializadas em manufatura aditiva de peças de clientes, ou seja, a nova ferramentaria, ela é aditiva e não subtrativa, e não é mais o arquivo GDIT, né? Já não é mais o arquivo de códigos GIM, né? Sim, é um problemaço a parte do sigilo, né? Eu queria pegar um gancho, tem um monte de perguntas, gente, muito obrigado mesmo, né? Meu colega aqui, o Jonathan, está colocando, assim, em relação à repetibilidade de um processo LPBF, principalmente no que se diz a fadiga para peças mecânicas, e aí eu vou jogar para os colegas que quiserem responder, né? Porque a gente está falando aqui de técnica de manufatura aditiva com a parte de qualidade e acabamento superficial, onde a gente entra com a parte de análise de tensões residuais, análise de fadiga, e eu creio que entre Guilherme e Marcelo, acho que a gente tem uma boa experiência ali, profissional dos cavaleiros, para poder falar. Eu queria do Guilherme um pouquinho, Guilherme, a parte de tensão residual, né? Porque aí no Guindor, vocês fazem muitos estudos, né? Com relação ao Design for Additive Manufacturing para redução de tensão residual e melhoria dos processos da fadiga mecânica, né? Sim. O processo ali, né, uma das coisas que a gente tem que entender, né, igual eu falei, são as limitações e as capacidades do processo, né? Então, se a gente for olhar para o DED, se a gente for olhar para a LPBF, são processos, em sua natureza, térmicos, né? A gente consegue fazer um paralelo com soldagem, né? E como é um processo térmico, você tem aquecimento e resfriamento rápido da poça de fusão, você vai ter tensões residuais ali, né? Tensões residuais, elas podem virar trinca, elas podem se transformar em distorções, né? Então, assim, digamos assim, uma característica do processo. Eu não vou falar que é um problema, porque todo processo tem isso. Soldagem já tinha isso há milhões de anos, né? E soldagem é um processo amplamente utilizado na indústria, é fundamental para todo o desenvolvimento que a gente teve. A gente precisa entender o processo, né? E como contornar. Talvez um ponto interessante também que você tocou, né? Entender quais são os melhores acabamentos para manufatura aditiva, né? Se é um shot pinning, se é retificação, um mass finishing. Eu acho que a mensagem principal, Flávio, é que
a gente precisa ali reconhecer que esse processo tem a sua assinatura particular, né? E orientar o nosso desenvolvimento para tirar o melhor dela e contornar os desafios ou as questões intrínsecas da manufatura aditiva, né? Vou jogar a bola de volta para o Marcelo aí, né? Porque lá no reparo a gente também viu alguns desafios, né? Dessa questão do processamento térmico, né? Vocês conseguiram contornar aí de forma brilhante os desafios, né? Nem tão brilhante assim, mas é que assim, ó, cara, não tem jeito. A, a física e, tipo, ciência dos materiais vai continuar mesmo, não adianta. Assim, você não vai mudar porque você está usando uma técnica, não é magia, é manufatura aditiva, só uma outra técnica, assim. Então, acabamento superficial, cara, pega lá, é, elementos de máquina, cara, acabamento superficial é básico para vida em fadiga, né? Então, a gente sabe que um material ali que tem um acabamento superficial, né, o mais perto do espelhado possível vai ser uma vida em fadiga muito maior. Manufatura aditiva, a gente sabe também que se tiver porosidade, já alguma nucleação de trinca, a vida em fadiga vai ser infinitamente menor. Então, a manufatura aditiva tem esse trade-off, né? Ela não é 100% densa, apesar da gente conseguir uma densidade lá 98, 99, alguma coisa, mas, cara, não é 100% denso. Então, realmente, assim, é um trade-off que tem na manufatura aditiva, né? Que a gente vai ter, tipo, processo, como o Guilherme falou, é processo térmico e não mudou a física, não mudou a ciência dos materiais só porque você está usando manufatura aditiva, né? Então, a mecânica clássica continua aí, batendo na cabeça dos engenheiros, né? Então, é, são coisas aí que a gente vai voltar lá no design for manufacture, for design for additive manufacturing, que é justamente você entender, né, compreender as limitações da técnica para você conseguir fazer um produto que tenha a funcionalidade que ele precisa naquele momento, né? Vou fazer Eu um link aí, vou. Marcelo. Você puxou aí o Design for Additive Manufacturing, a Mariana mandou aí no chat, né? Acho que a Ah, gente não vai conseguir explorar tanto isso, mas quem tiver interesse, tem um formulário, um Google Forms rolando aí. A gente pretende fazer uma demonstração ao vivo, né, da técnica. Então, é um webcast parecido com esse, abrindo ali, fazendo um projeto na hora, quais são as constraints, quais são os resultados, né? Então, acho que a Mariana pode mandar o link aí de novo, para quem quiser saber mais sobre essa técnica aí, né? Maravilha. Vou só fazer uma adição, depois vou jogar uma peteca aqui para o Luan, tá? Quando a gente falou aqui, a pergunta acho que foi do Erickson, né, na parte do setor automotivo, deixa eu ver aqui, acho que foi do Jailson, né? Não só no setor automotivo, as peças de reposição, mas no setor aeroespacial, no setor de óleo e gás, né? Peças de reposição, acho que é a grande alternativa, a manufatura aditiva é a grande alternativa, né? O inventário digital. Haja visto que a própria Petrobras hoje tem investido em laboratórios de manufatura aditiva offshore, né? Para poder dar atendimento rápido às peças. Muitas das peças, às vezes, para esse segmento, não precisam de resistência mecânica, mas precisam de resistência à corrosão. Então, a gente está falando dos supercompósitos, né, dos superpolímeros, que são, hoje, têm uma boa resistência, mas para a aplicação do processo precisa ter mais a resistência à corrosão do que a resistência mecânica. Então, essa questão de peça de reposição, não só no setor automotivo, mas em quase todos os setores, é bem complexa, né? Eu queria jogar para o Luan uma pergunta, já que o Luan tem muito conhecimento sobre o Embrapi, né, Luan? A gente está vendo aqui no nosso grupo, muitas pessoas são da área de indústria também, né? Ainda vamos falar de investimento, né? Que o objetivo hoje é a gente comentar de desafios, a gente falou de design for additive manufacturing, pós-processamento, tensão residual e a implementação, né? O Embrapi, ele realmente tem sido um parceiraço da indústria para investimento, né? De implementação de novas tecnologias, né, Luan? Com certeza, Flávio. A Embrapi ela vem muito forte, né, no fomento, eh, principalmente para projetos de PDI, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação, nas mais diversas áreas, claro, mas
bastante também na manufatura aditiva, né? Seja para desenvolvimento de novos materiais, seja para desenvolvimento de novos, para ajudar, né, nos processos realmente da manufatura aditiva. E, claro, como todo processo novo, né, apesar da tecnologia aí ter alguns anos já e não ser tão nova assim, mas a implementação, toda aquela curva que a gente falou, né, de implementação, ela demora, é natural. Mas para ajudar, né, a impulsionar isso, com certeza a Embrapi ela vem ajudando com. Hoje são 93 unidades Embrapi em todo o Brasil, e aí, claro, tem as unidades Embrapi que trabalham mais diretamente com manufatura aditiva, como é o caso aí do Marcelo, né, que trabalha diretamente lá no Senai Joinville, em Santa Catarina, fazendo muito projeto de manufatura aditiva, né, Marcelo, com a Embrapi. E isso é importante, né? Porque, como a gente comentou, a gente tem é, recursos elevados, né, para aquisição de equipamento, para materiais que ainda têm um custo um pouco elevado, mas pensar, né, nessa nova forma de fabricação, pensar nos benefícios que ele pode trazer e como o Marcelo comentou no exemplo lá de óleo e gás, esse é um exemplo bem interessante, porque um dia de uma plataforma parada é milhões e milhões de dólares, então você conseguir reduzir esse lead time, você reduz absurdamente esses custos operacionais que estariam parados ali, que são bem importantes para as empresas, né? Que elas enxergam isso de uma forma bem É. importante. Eu vou. Acho que o Marcelo queria comentar, mas depois, Flávio, se eu puder, eu queria só mostrar alguns exemplos de peças aqui do setor automotivo e do setor Ah, aeroespacial, porque eu acho joia. que vai chamar bastante atenção, e aí até o Marcelo e o Guilherme, se quiserem me complementar depois, quando eu mostrar aqui, fiquem à vontade. Mas manda, Marcelo. Não, só ia complementar um pouco, então vou ser breve, então, porque eu também tô a fim de ver essas figuras aí. A gente sofre muito com isso também, né? A gente ali no Senai, apesar de a gente ter, né, toda essa capacidade ali também, é muito, né? Eu vou falar assim, 80% dos nossos clientes, eles não deixam a gente aplicar o DFMA aqui, né? A gente não consegue fazer esse design. O que a gente precisa fazer é replicar uma peça que já está em funcionamento. E isso é muito triste para a gente, porque a gente sabe do potencial da técnica, sabe onde pode chegar, a redução de custo que isso pode alcançar, né? E aí vai cair bem nos materiais, né? Às vezes a gente não tem nem o material que eles exigem que a gente faça, né? A peça, a gente não tem, né? Às vezes não faz sentido fabricar a peça daquele jeito e a gente tem que dar algum jeito de fabricar aquela peça, né? E hoje em dia a gente tem muito forte a nossa gestão de mudanças aqui, porque material, assim, às vezes você não consegue fabricar. Hoje em dia a gente já tem capacidade de fabricar cobre, mas tem uma parte de linha de incêndio, combate a incêndio nas plataformas, que ela é de latão, né? Tipo assim, as máquinas que fabricam cobre hoje, assim, que utilizam laser são pouquíssimas. O laser não funciona muito bem com cobre, digamos assim, né? E aí a gente tem que fazer uma gestão de mudanças e tentar justificar até o custo dessas peças, né? Porque justamente elas estão em alto mar, tem a questão da corrosão, a funcionalidade delas, elas não podem perder. E daí, ainda mais, quando você vai colocar essa peça num sistema que era uma peça de cobre, imagina a pilha galvânica que você está criando ali para correr outra parte, não a peça que você fabricou. Então, assim, esses são todos os detalhes que a gente tem que levar em conta na hora de fabricar uma peça, né, que acabam passando pela gente e são as várias cadeiras aqui que a gente tem que correr para conseguir fazer uma peça por manufatura aditiva, né? Mas é isso aí. Ô, Luan, mostra as peças, vai, Luan. Não, eu queria mostrar, porque a gente está falando, claro, aqui dos desafios, né, que a gente enfrenta no dia a dia e que todo mundo que trabalha diretamente com manufatura aditiva acaba enfrentando, mas que existem sim vários cases de sucesso, né? Existem sim várias aplicações, existem sim diversas peças fabricadas e sendo utilizadas e muitas vezes a gente nem conhece. Eu sempre comento, né? Não é uma peça de manufatura aditiva metálica, mas é polimérica. Meu óculos, ele é fabricado por manufatura aditiva. Então, são 4 anos que eu já tenho óculos, ele mantém flexibilidade, mantém a qualidade. Então, é um dos exemplos, né? Mas, pensando ali no setor automotivo e no setor aeroespacial,
Eu trouxe só aqui alguns exemplos para que a gente possa visualizar mesmo, né? E entender que sim, existem tecnologias, existem peças já fabricadas e sendo utilizadas nesses setores. E aí, esse primeiro aqui é um exemplo de um trocador de calor de alumínio, foi fabricado ali por uma manufatura aditiva, né? E aí, na EP M250 Pro. E a ideia desse projeto foi principalmente economizar energia e reduzir o peso, como o Guilherme comentou, através da integração entre componentes. Então, foi pensado, né, como integrar componentes e aí reduzir, por exemplo, etapas de montagem, né, posteriormente à fabricação, quando eram fabricadas com outro tipo de processo de fabricação. Canais de resfriamento interno, então aí pensando em trocas térmicas, né, como é que isso pode funcionar melhor, como é que pode garantir uma eficiência maior aquela peça aí a todo o processo. E aí, esse case ele traz, né, que foi projetado com ali estrutura de aletas, um conjunto de tubos como referência, e testando ali espessura mínima de parede, acabamento superficial, que a gente falou aqui bastante, e a questão da eficiência da transferência de calor. E aí percebam que o design for additive manufacturing, ele vai pensar realmente na modelagem da peça, né? Na melhor forma, inclusive até para fabricar. Como é que a gente consegue otimizar uma cuba de impressão para que a gente consiga colocar o máximo número de peças ali, garantindo, claro, a qualidade dessas peças ao final. Aí um outro que eu trago aqui também do setor automotivo é bem interessante, porque percebam, né, como ela vai evoluindo ao longo do tempo, você vai reduzindo massa, por exemplo, nesse pedal aqui de um acelerador, e esse aqui é um case da Siemens, da SAP e da E-Plus, tá? Você vai reduzindo massa, mas mantendo ali os requisitos técnicos e de engenharia que aquela peça precisa. E aí, nesse exemplo aqui, primeiro houve uma mudança de material de aço para alumínio, e aí só isso já ajudou ali a reduzir um total de cerca de 62% do peso que tinha esse pedal do acelerador. Da mesma forma, quando fez o design for Additive Manufacturing, pensou em juntar os componentes, né, mesclar esses componentes para se transformar num único modelo. Então, essa peça ela consegue hoje ser fabricada de uma única vez na impressora 3D, não precisa de várias peças fabricadas e depois montadas. Antes eram 4 peças, transformaram em uma, então outro modelo aqui do setor automotivo também. E aí do setor aeroespacial, antes do setor aeroespacial, eu só trago outras 4 imagens aqui do automotivo, né? Então, pedais de freio da Ferrari, pistões de motor da Porsche, trocador de calor de carros da Fórmula 3, e também peças que auxiliam na linha de fabricação do setor automotivo. Então, não só peças que vão no carro, mas peças também que vão auxiliar ali na linha de fabricação, como, por exemplo, pinças robóticas personalizadas para auxiliar na movimentação ali de determinada peça na hora da montagem de um carro, tá? E aí, só para fechar aqui rapidinho, no setor aeroespacial também, né? Então a gente pensa às vezes, pô, mas o setor aeroespacial, como é que vai ser aplicada? Tem case, manufatura aditiva metálica já é utilizada. E eu trouxe 2 aqui para a gente visualizar isso. O primeiro é um trem de pouso fabricado em titânio. E aí aqui a gente tem o tamanho, né? A gente percebe que tem uma dimensão considerável, vamos dizer assim, não são peças pequenas, né? Que a gente comumente acaba vendo sendo fabricadas por manufatura aditiva. Essa peça ela conseguiu ter uma redução ali ela é 15% mais leve, né, do que quando comparado ao componente que era forjado. Então, era um outro processo de fabricação que era utilizado. E aí, só para finalizar, aqui um exemplo que eu acho bem interessante, né? Que é essa empresa Relativity. E aí, eles fizeram todo vou chamar carcaça, porque eu não sei o nome técnico específico, mas todo o formato ali do foguete, ele foi fabricado por manufatura aditiva, e esse foguete, salvo engano, ano passado ele foi lançado, né? Então, a gente tem exemplos, sim, de peças desde dimensões menores, dimensões maiores, peças que foram pensadas para serem unidas e fabricadas de uma única vez, tanto no setor aeroespacial, tanto no setor automotivo e em diversos outros setores, como a gente comentou aqui, tá? Bom, legal. A gente está quase chegando aqui já no nosso limite aqui, 1 hora. Eu queria, bom, o esforço da comunidade como um todo para a gente poder evoluir na manufatura aditiva é muito grande. Eu queria convidar o Guilherme para fazer o convite, né? O Guilherme está aí com uma demonstração relacionada a Design for Additive Manufacturing, se você puder estender esse convite. Depois o Marcelo também
tem aí um convite aí sobre congresso, que o Senai será o host, né? E o Luan também, os trabalhos que o Luan tem feito, justamente com o objetivo da gente poder estimular mais a adoção da manufatura aditiva, né? E já puxando o gancho, esse é o segundo webcast. O próximo, eu vi que teve aqui algumas perguntas. O próximo webcast nós faremos sobre a parte de pós-processamento, tá? A gente vai evoluindo aí no nosso conteúdo. Então, espero que estejamos juntos aí no próximo também. Mas, Guilherme, queria jogar esse convite aí para sua mão agora. Bora lá. Bom, então, a gente tocou muito no assunto aqui de Design for Additive Manufacturing, né? O que a gente pensou, a gente vai fazer uma demonstração ao vivo do processo. Então, como que ele é feito, passo a passo, juntos, né? A Mariana tem mandado aí no chat um link para demonstração de interesse, quem quiser participar desse webcast, né? Se vocês quiserem também compartilhar com outras pessoas, com colegas, né, que vocês veem que tem sinergia com esse tópico, que possam se beneficiar desse tópico, né? É só enviar aí esse link que a Mariana está compartilhando, né? E a gente vai fazer uma demonstração in situ, né? A gente falou bastante, acho que agora é interessante ver como é que funciona o Design for Additive Manufacturing, né? Passar aí com o Marcelo aí, ó, falar do... Show, pessoal. Eu queria falar primeiro aqui de um curso de segurança em laser. Tá? A gente trabalha com manufatura aditiva laser ali em Joinville, então eu acho muito importante. Assim, a maioria das máquinas de fabricação de manufatura aditiva metálica, né? Vamos falar uma grande parte delas ali trabalha com laser, então é muito importante a gente ter conhecimento dos perigos do laser. Então o pessoal da UFPR lá está cedendo esse curso. A Mariana talvez consiga colocar no chat aí o link para o curso aí. E o outro seria justamente o que o Flávio falou, o evento que vai ter aqui, que é o CBSMAD e o Consolda, que o Senai vai ser o host desse congresso aqui. Nós convidamos todo mundo, o Guilherme, Flávio e o Luan não são convidados, eles são demandados a visita deles aqui. Então, gostaria de convidar todo mundo. Também tem o link ali que a Mariana pode mandar para vocês. É isso aí. Muito obrigado. Maravilha. E aí, só fortalecendo um pouco o que o Flávio comentou, né? Eu venho fazendo esse trabalho aí para ajudar o ecossistema de manufatura aditiva aqui no Brasil. E ano passado a gente lançou 2 versões do mapa da manufatura aditiva no Brasil. E agora, final de março, início de abril, a gente vai lançar a 3ª versão. Então, com mais informações, né, sobre esses participantes do ecossistema de manufatura aditiva aqui no Brasil, algumas informações relevantes, né, para quem está querendo entender mais, procurando, né, seja um fornecedor, um prestador de serviço, uma startup. E nessa nova versão a gente vai falar um pouquinho de eventos também, nacionais e internacionais. E aí, Marcelo, o evento está lá, com certeza, no mapa, nessa próxima versão, tá? E agradecer a todos aqui que acompanharam esse bate-papo, muito interessante, muito legal. Obrigado aí, Guilherme, Flávio, Marcelo também pela parceria e pelo bate-papo, tá? Legal, gente. Eu, do fundo do coração, agradeço aí a todos, agradeço aí a permissão que vocês deram para a gente se dedicar nessa conversa. Reforço aqui o nosso profundo agradecimento e respeito aos professores que estão passando aqui, estão participando do nosso webcast. Agradeço, já estamos chegando aqui em 1 hora. Obrigado a todos, desejo uma boa noite. Se Deus quiser, nos vemos nos eventos. Consolda está aí, o CBSMAD, vai ser lá em Joinville. Espero que a gente se encontre no nosso próximo. A gente vai avisar pelas redes sociais, pelos grupos do WhatsApp. O próximo será bem interessante também, né? Não deixem de participar dessa demonstração do Guilherme, o curso de segurança em laser, o mapa da manufatura aditiva do Brasil, muito importante. Eu agradeço muito a todos, agradeço a meus colegas de bancada, Marcelo, foi um prazer, Guilherme, mais uma vez, obrigado aí por contribuir, Luan, espero que a gente esteja em muitos outros bate-papos como esse, foi muito engrandecedor. As minhas colegas Mariana Santos, Débora Lestra, que estão de bastidores aqui, obrigado pela ajuda. E a todos desejo uma boa noite, fiquem com Deus. E o que precisarem, é só chamar o pessoal aqui. Gente, obrigado, pessoal. Forte abraço a todos, gente. Boa noite, obrigado, pessoal. Tchau, pessoal, um abraço. Tchau.